E o São Paulo vendeu essa grande promessa da lateral, já que a gente não tem, o Brasil não forma mais laterais, por 32 milhões de reais. O Gabriel já vai trazer as informações, só que gravem esse número, 32 milhões de reais. Só que, ao tempo para cá, eu também queria trazer essas aspas da nossa diretoria de São Paulo, que está fechando esse grande negócio, que também já disse isso aqui. Vou trazer esse vídeo para vocês. Eu dizia, porque quando eu assumi eu me lembrei do David Neres, que jogou muito pouco, do Antony, já foram embora, e eu queria realizar algo que nós estamos conseguindo. Eu quero dizer o seguinte, o jogador vai ser vendido depois que ele puder deixar um legado esportivo, ganhando ou não. A gente não está como estava, por exemplo, em 21, né? Até o primeiro semestre de 22, já no segundo semestre de 22, o ano de 23 e agora esse, nossa situação financeira é muito melhor, então dá para ter um pouco mais de calma na necessidade da venda de atletas. O São Paulo vendeu o Antony, como você colocou, que a gente espera que nos traga mais um recurso, muito cedo, né? O David Neres acho que jogou 8 partidas pelo time profissional. Então, isso tudo nós temos que reverter. Veja, eu fui eleito, Robson, e eu dizia isso. Eu dizia o seguinte, poxa vida, o David Neres fez 7, 8 partidas e foi embora. Eu estou, com todos os esforços de dívida, bancando uma situação em que o Sara já vai ter boas temporadas, o Nestor, o Luan, etc. Eu não cedi à pressão e à necessidade econômica. Eu tenho certeza que um time competitivo atrai bilheteria, atrai premiação, atrai público no estádio e consumo como um todo. E a própria valorização do nosso ativo, que é o atleta mais jovem. Eu já falei isso e vou repetir. Acabou. Quem comprou do São Paulo barato, comprou. Ninguém mais compra do São Paulo barato, não. São Paulo agora, felizmente, graças ao trabalho de tanta gente, sabe, da diretoria feminina, do presidente Júlio, de todo mundo, agora a gente tem condição de vender pelo que a gente acha que vale. E aí, Gabriel, me fala, quem comprou do São Paulo barato, comprou? Mas, assim, cara, de novo, né? Quando a gente analisa essas vendas, quando a gente vai fazer uma análise da diretoria, é sempre uma questão que eu já vinha falando aqui, né? Você não pode comer sardinha e arrotar caviar toda vez. O São Paulo faz isso há muito tempo, né? O São Paulo, ele é um time que, há muito tempo, ele prega um discurso de algo que ele não cumpre, de algo que ele não vai conseguir cumprir. Então, quando você é campeão, como foi o caso dessa entrevista, que foi muito destacada, quem comprou barato de São Paulo comprou, você tá naquele momento ali de empolgação e cara, você se acha dono do mundo. Então, saem essas aspas que ficam ali no imaginário do São Paulino muitas vezes. A venda do Ângelo é um movimento que mostra desespero financeiro do São Paulo. Ponto. Hoje o São Paulo é um time desesperado financeiramente que precisa vender qualquer jogador que minimize o impacto no time profissional para tentar pagar a conta. O Ângelo, ele vai render 2,5 milhões de euros para o São Paulo nos próximos 30 dias, dá quase 20 milhões de reais. Esse valor vai ser usado para pagar dívida com o elenco, vai ser usado para pagar o fluxo de caixa atual do São Paulo. Então eles não pensaram duas vezes, tem esse jovem na base aqui, ele pode valer no futuro próximo 20 milhões de euros, mas hoje ele pode me render nos próximos 30 dias 2,5 milhões. Eu preciso desse dinheiro para pagar minha conta. Eu vendo o garoto. Então a conta é meio básica nesse sentido, né, Mascari? Eles têm muito esse pensamento, que eu acho um pensamento de time desesperado financeiramente. Então, para detalhar um pouco essa venda, que a gente trouxe até ontem a informação que foi também confirmada pelo GE, São Paulo acertou a venda ao Strasbourg da França, então, do Ângelo, por 5 milhões de euros, né? 2,5 milhões de euros, então, a serem pagos nos próximos 30 dias e 2,5 milhões de euros a serem pagos em 2027 e mais metas. Então, quando ele chegar lá, então, na França, ele pode cumprir aí as metas, tempo de jogo e tudo mais, que aí ele pode render mais 2 milhões de euros ao São Paulo. Tá aí, então, a situação do Ângelo, e o São Paulo mantém 12,5% do passe do jogador, que assim, o Alemão pode valer até mais do que foi o valor de venda aí do passe do jovem para a França, né? Então, assim, cara, tem vários fatores, né, que podem explicar uma venda como essa. Primeiro, né, o São Paulo hoje, então, precisa da grana, então a parte financeira é o principal ponto, né, que foi o combustível dessa venda, desse aceite dessa oferta pelo Ângelo. E aí,
existe também uma leitura interna de que o São Paulo está bem servido das safras para a lateral direita. Então, essa safra tem Mike e Felisberto, né, que são 2 jogadores aí que já têm projeção de time profissional, e também no Sub-17, Sub-16 está, enfim, vindo agora também, tem o Arthur Neri, né, jogador também que surge como opção na direita, que, cara, pelo que a gente ouve, ele é tão talentoso quanto o Ângelo. Mas o fato é que o Ângelo é um cara que, assim, surge muito bem na base, que tem aí, então, aí essa projeção, e em um mundo ideal, em um cenário mais, assim, correto, o São Paulo esperaria ele jogar na equipe profissional, deixaria ele valorizar um pouco, e aí os 5 milhões de euros poderiam virar 10, poderiam virar 15, ou poderiam virar 20, que seja, né? Então o São Paulo poderia valorizar naturalmente por estar usando esse jovem na equipe profissional. Entra mais uma situação, que aí, de novo, né, entra o ponto desse discurso que não condiz com o mundo real. É uma gestão que sempre que assumiu, apontava o dedo para o passado e falava, porque os jovens talentosos, eles nem tinham entrado em campo pelo profissional e já estavam vendidos. Pô, na minha gestão, né, no meu mandato, isso não vai acontecer. E aí, na prática, o São Paulo está tão desesperado financeiramente que faz esse movimento, faz essa venda. Então essa situação do Ângelo, para mim, se resume nisso, né? Não acho que seja uma venda, assim, desastrosa, que seja o fim do mundo, porque acho que a safra da base oferta opções para a direita, mas acho que é um desastre o tempo desta venda, a forma que o São Paulo faz e principalmente o discurso que é muito adotado por essa gestão para tentar apontar o dedo para o passado. E, de novo, né? Eu volto a falar que é uma gestão que sempre usou aquela coisa, né? Não, porque na era Leco, porque o legado esportivo que foi deixado, o legado de dívidas e tal, e eles ampliaram tanto quanto a dívida financeira do São Paulo e fazem as mesmas práticas em alguns aspectos. Então isso vai tirando um pouco da confiança também do próprio torcedor do São Paulo mediante a essa gestão, mas eu vou deixar para o nosso amigo Kaique comentar também. Ô, Kaique, eu vou te passar a palavra. Antes eu só queria fazer um disclaimer, porque eu confesso que eu tô coringado com tudo isso, assim. Eu tô, assim, atônito com essa... Não só com essa negociação, mas não é só ela, né? A gente teve o William Gomes também, a gente teve o Moreira, e o Ângelo é mais um capítulo, né, dessa sucessão de vendas que estão parecendo mais doações e desespero financeiro do que uma valorização, né? Me preocupa muito como o São Paulo tá abrindo mão cada vez mais do seu futuro, e não é um futuro esportivo de talvez o Ângelo daqui 2 anos será um titular absoluto do São Paulo, mas é abrir mão de conseguir receitas maiores com esses jogadores. Eu entendo que o São Paulo não tem o mesmo poder de barganha que o Palmeiras. O Palmeiras hoje é um time muito mais estruturado financeiramente, tem um outro cacife na hora que senta do outro lado da mesa. Mas eu já vi o São Paulo, já endividado, vender outros jogadores muito bem. Eu acho que, assim, me causa muito medo a maneira de como o São Paulo tem negociado alguns jogadores, principalmente seus atletas. O Sport Recife, que é um clube mais endividado não, mas que tem uma receita menor, e tem um poder de barganha menor que o São Paulo, o Sport conseguiu vender o Pedro Lima, que é um lateral também promissor da lateral direita, por 10 milhões de euros. E o São Paulo não conseguiu chegar a esse valor. O Sport Recife, a gente não consegue fazer o mesmo, a gente não consegue chegar aos mesmos números do Sport. O Corinthians também endividado, vendeu acho que o lateral deles há pouco tempo, conseguiu um bom valor também. O Denner, se eu não me engano. Enfim, eu estou muito preocupado de como o São Paulo tem gerido as suas contas. O seu clube hoje está devendo 1 bilhão, basicamente, é muito por conta disso. O São Paulo, que conseguiu agora 32 milhões, ele poderia conseguir 60, 70. Se conseguisse esperar um pouco mais, negociar com um pouco de mais calma. O que mais me assusta é que a outra parcela que vai vir desses 32 milhões é em 2027. 2027, tipo assim... Não é que vai vir uma receita agora em 30 dias e outra em dezembro, outra em janeiro. É em 2027. Isso daí é um negócio que me deixa maluco, assim. Então, eu só queria fazer só esse comentário antes de ouvir o Kaique, porque me preocupa muito de como o São Paulo está sendo muito temerário com as suas contas. Para mim, essa venda só mostra de como o São Paulo, a gestão do São Paulo atual é temerária financeiramente. É um negócio
assustador, me deixa maluco, assim, e eu fico cada vez mais assustado vendo como o São Paulo lida com as suas finanças. E sem falar que agora vai ter essa negociação com o Marinakis, que é um negócio nebuloso, se falava em um valor antes, depois se falava em metade do valor, é um negócio totalmente nebuloso, como você já falou, Gabi, não passou nem pelo conselho, é um contrato que não passa nem pelo conselho, ninguém tem acesso ao que vai ser, e aí, enfim, é um acúmulo de como o São Paulo tem tratado mal no final a sua base. Eu tô muito preocupado, eu tô, assim, coringando, eu tô aqui me segurando para não tiltar, mas eu quero ouvir você, mestre. Não, você citou um termo importante, poder de barganha, né? A partir do momento que o São Paulo deixa chegar do lado de fora a situação financeira, e óbvio, não tem como esconder a situação financeira do São Paulo, divulgação de balanço e tudo mais, e a imprensa está aí para isso, para poder divulgar esses valores, o São Paulo vai para o mercado com poder de barganha lá embaixo. Agora, aceitar esses valores, o Denner que você citou do Corinthians, ele foi vendido para o mesmo grupo. O Strasbourg é do mesmo grupo que o Chelsea. É a oportunidade do Ângelo, inclusive, a venda dele é uma oportunidade do garoto de se destacar no Strasbourg e ir para o Chelsea. O que acontece muitas vezes o movimento inverso, né? O Ângelo, o xará dele, o atacante do Santos, ele foi comprado pelo Chelsea e foi emprestado para o Strasbourg. E hoje ele está no Al Nassr jogando com o Cristiano Ronaldo. O David Washington, que é centroavante hoje do Santos, voltou para o Santos emprestado. Ele foi comprado pelo Chelsea e foi emprestado pelo Strasbourg. Então, tanto faz se você é contratado por um ou por outro, né? É tudo do mesmo clube, é tudo do mesmo grupo. Então, é uma oportunidade do garoto pensando futuramente, inclusive, no Chelsea. Agora, é uma forma também do grupo que tem o Chelsea, todo poderoso financeiramente, ir ao mercado e comprar mais barato, né? Tem sempre aquela frase que sai de casa, o esperto, né? O malandro e o bobo. E geralmente eles se encontram. Na negociação, não à toa que usaram o Strasbourg para negociação, gente. E não usaram o nome do Chelsea. Porque o Chelsea, obrigatoriamente, quando o Chelsea entra numa negociação, ele já entra tendo que pagar muito mais. Porque todo mundo sabe que o poderio financeiro do Chelsea, apesar de ser do mesmo grupo, é muito maior pela fama do Chelsea, pela grife do Chelsea. O Chelsea entra no mercado tendo que pagar muito mais que outros clubes. Todo mundo sabe disso. E entrou o Strasbourg para poder negociar com o São Paulo. E o São Paulo, cara, há mais ou menos 4 anos atrás, até menos do que isso, eu estava na cobertura diária do Corinthians. E era impressionante como o São Paulo fazia algumas vendas e a torcida do Corinthians sempre batia na tecla de que o São Paulo dava, entre aspas, chapéu em quem estava vendendo. Que o São Paulo era uma referência por vender por valores muito grandes, por valores muito altos no mercado, e muita gente cobrava a diretoria do Corinthians. Por que o São Paulo vende tanto e vende tão bem e a diretoria do Corinthians não consegue? Hoje a situação parece que mudou, né? Não que seja o inverso, não que o Corinthians esteja vendendo bem hoje, longe disso também. Mas o São Paulo passou a vender mal, né? Valores muito abaixo do mercado. Se esses valores entrassem com a totalidade nessa temporada... Salve, rapaziada do nosso canal. Antes de irmos para a próxima informação, deixa eu te dar uma boa notícia. Se você estar precisando melhorar o seu desempenho na hora H, se sente envergonhado por não satisfazer a sua parceira, não sabe a quem recorrer e não confia nas fórmulas arriscadas à sua saúde vendidas em farmácias, conheça o Tadala Natural. Composto com uma fórmula 100% natural, ele vai trazer de volta a sua segurança e viralidade na hora H em poucas horas. Clique no link que está na descrição do vídeo ou no primeiro comentário afixado e garanta agora o seu com direito a frete grátis para todo o Brasil. Pra gente continuar, bora trazer uma informação importante sobre o Wellington Rato. O Wellington Rato, ex-jogador de São Paulo, que foi campeão da Copa do Brasil de 2023, está bem perto de ser anunciado pelo Atlético Paranaense na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. As conversas já estão muito bem avançadas, o seu empresário Renan já está em tratativas finais com o Atlético Paranaense. A expectativa é de tudo ser concretizado até o fim desta semana. A expectativa é dele assinar um contrato até o fim da Série B. Ele vinha tendo uma oscilação no Vitória, mesmo
com o Thiago Carpini, com quem ele trabalhou no São Paulo. Ele não conseguiu uma boa adaptação no Vitória, até começou como titular, mas acabou perdendo espaço. E o Vitória está vendo a necessidade nesse momento de enxugar a sua folha salarial, contratou vários jogadores, inclusive tem outro lá que é o Eric, esse sim tem jogado com uma maior frequência, e aí optou pela saída do Wellington Rato. Agora ele vai para a disputa da Série B, importante trazer que o Wellington Rato não poderá disputar as oitavas de final contra o São Paulo. Não teremos a possibilidade da lei do ex com o Wellington Rato marcando um gol ou até se reencontrando no estádio do Morumbi com o torcedor, que por mais que o Wellington Rato talvez não seja ídolo, e acho que não é ídolo mesmo, mas ele tem um carinho muito grande da torcida do São Paulo, muito por conta dos seus serviços prestados na Copa do Brasil de 2023. Rato foi crucial na campanha do primeiro título da Copa do Brasil. Então as negociações estão bem avançadas, logo o Atlético deve anunciar nas suas redes sociais. Boa sorte para o Wellington Rato, acabou não dando certo atuando no Vitória, as coisas não aconteceram da forma que ele esperava. Ele, inclusive, informação que a gente traz com exclusividade banca. O Wellington Rato não queria ter saído do São Paulo, foi, entre aspas, forçado por conta dessa reformulação que a diretoria do São Paulo está pretendendo e fez no início desta temporada. O Wellington Rato não fazia parte dos planos, ele foi meio que, entre aspas, forçado a sair do São Paulo, mas saiu com a pela porta da frente e agora vai ter uma oportunidade lá no Atlético Paranaense de voltar a ter protagonismo no futebol. Boa sorte aí para o Wellington Rato, que não vai enfrentar o São Paulo na Copa do Brasil. Para a gente continuar, vou trazer um dado importante que eu até separei aqui. Desempenho do São Paulo com Lucas e Oscar em campo e sem a dupla dentro de campo sob o comando do Zubeldia. Bora refletir um pouco sobre isso? Eu vou te dar um tempinho, 5 segundinhos, para você pensar. O aproveitamento do São Paulo com o Lucas e Oscar dentro de campo é melhor ou é pior quando não tem? Bora trazer alguns números? Pensou? Agora eu vou te trazer a resposta. Inclusive foi os números dados lá pelo SofaScore. Bora trazer aqui, ó, desempenho do São Paulo nesta temporada, tá, de 2025, em partidas em que teve Lucas e Oscar atuando juntos e em partidas que não teve os dois juntos. Com Lucas e Oscar foram 11 jogos, sem eles foram 22. Foram 5 vitórias com eles e 9 vitórias sem eles. 3 derrotas com eles e 4 derrotas sem eles. E o aproveitamento é igual. O aproveitamento é de 54,5%. Então o aproveitamento quando o Zubeldia teve o Lucas e Oscar e quando não teve é o mesmo. Então não há uma diferença, pelo menos nos números, não há uma diferença tão grande quanto ele tem esses dois jogadores que estão se recuperando de contusão. Os gols marcados quando tem a dupla aumenta a média. É de 1,73 contra 1,05 quando não tem a dupla. As finalizações também aumentam. São 13,5 contra 11,8 quando não tem os atletas. E grandes chances criadas, a esse número é importante, é um pouco maior. É 3,18 quando tem a dupla e 1,91 quando não tem a dupla. O que você achou desses números? Repito, são só números, eu quero que você disserte sabendo dessa informação. Lucas e Oscar, eles devem retornar na partida contra o Flamengo. Aliás, o Oscar deve voltar na partida contra o Flamengo, tá? Até existe uma possibilidade dele voltar contra o Vasco, vai depender muito de como ele vai estar na reapresentação. Mas é uma possibilidade mais remota, é só se ele se apresentar realmente 100% para a partida. O São Paulo não vai forçar o Oscar em nenhuma hipótese. Se ele apresentar totais condições, começar a treinar quinta, sexta, sábado, segunda, terça, normalmente, aí ele vai para o campo. Agora, se ele tiver até uma pessoa que eu conversei até brincou comigo, se o Oscar levantar e bater o dedinho na quina, ele não vai pro jogo. Esse é o tamanho ali da precaução que o São Paulo tem tido com o Oscar. Já o Lucas Moura, então no mais tardar o Oscar volta na primeira partida contra o Flamengo na volta da Copa do Mundo de Clubes. Já o Lucas, eu acho que ele não volta contra o Flamengo não. Pelo que eu conversei com algumas pessoas, a expectativa é dele voltar ali no finalzinho, na última semana de julho, até a primeira semana de agosto, mas claro, como tem muito tempo, vai depender muito também da evolução que ele vai tendo nesses próximos dias. O Pablo Maia, a previsão era só pra lá depois, e aí o Pablo Maia acabou voltando antes, muito por conta dessa recuperação dia a dia que foi melhorando. Então, como ainda é longe, tudo se trata ainda de apenas uma previsão, tá?
que você achou desses números? Eu, de fato, achei bem curiosa essa informação. Para a gente fechar, vamos fechar com uma exclusiva. O zagueiro Juan, do São Paulo, é alvo monitorado pelo Botafogo. Ainda não há negociação, não há nada nesse sentido, tá? Mas eu soube com exclusividade que o Botafogo é uma das equipes que está de olho na situação do zagueiro. Vocês vão lembrar, há algumas semanas eu trouxe alguma informação que eu vou corroborar agora, mas só para focar no Botafogo, de que algumas equipes do futebol brasileiro estão de olho na situação do Juan, que fizeram ali um contato inicial, tá? Neste momento, a prioridade toda do atleta e do staff é a permanência do São Paulo, mesmo ficando difícil muito por conta da dívida aí que o São Paulo tem em relação ao Sassuolo por conta do empréstimo, aquele 1,2 milhão que o São Paulo não pagou em março e tem tentado, junto ao presidente Júlio Casares, fazer essa quitação, fazer esse pagamento o mais rápido possível para não ter nenhum tipo de problema com o Sassuolo e tentar essa renegociação com o Juan. A prioridade ainda, o staff, o jogador, o São Paulo, todo mundo está trabalhando incessantemente para a permanência do Juan no São Paulo. Mas, como o Juan só tem 5 jogos no Campeonato Brasileiro e como ele é um zagueiro jovem, promissor, que já com rodagem no futebol europeu, ele é um jogador que atrai mercado. E o Botafogo está de olho na situação de um zagueiro. O Botafogo até estava contratando do Abner, do Juventude. Na última vez que eu vi, as negociações não estavam acontecendo da melhor forma. O Botafogo tá perdendo o Jair, perdendo não, né? Tá vendendo o Jair para o Nottingham Forest, inclusive clube que tem o Evangelos Marinakis como dono. O Marinakis está fazendo uma limpa lá no Botafogo, tá levando Igor Jesus, Jair e Cuiabano, 3 numa tacada só. E aí o Botafogo já visando o pós-Copa do Mundo de clubes, né? Porque o Jair vai ir para o Mundial, já pensando em novas possibilidades ali para sua zaga, deu uma olhada, foi consultar, foi saber mais informações do Juan. Existe uma boa possibilidade aí do Botafogo, caso queira evoluir nas tratativas, faça uma proposta oficial para Sassuolo e aí vai depender muito do que o Botafogo vai ofertar, se vai por empréstimo, se vai querer comprar o passe, repito, ainda não está nesse nível de negociação. Dentro do São Paulo, ainda se mantém o otimismo. Por mais que tenha acontecido todas essas situações em relação ao Sassuolo, o São Paulo ainda mantém um otimismo muito grande, acredita que a entrada do Júlio Casares na negociação e o contato direto com o presidente do Sassuolo pode dar meio que ali uma baixada ali nos ânimos do Sassuolo, que inclusive foi até, solicitou à FIFA essa questão do pagamento, essa notificação de que o São Paulo atrasou em relação a março. Então, essa informação, Botafogo monitora, staff, jogador e São Paulo tentam a permanência, mas tem esse impasse com o Sassuolo. Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos para a gente entender de fato qual que será o futuro do Juan. A gente espera que o Juan permaneça no São Paulo. Chega de o São Paulo perder jogadores, o Juan pode ser bem útil aí para essa temporada. Combinado? Um abraço para todo mundo. Só um recadinho.